Vamos lá. Boa noite, meu povo. A graça e a paz. Graça e a paz, pastor. Boa noite, irmã Fátima. Deus abençoe, irmão Menezes. Amém. Aos irmãos que depois vão ouvir essa gravação. Aos nossos amigos internautas. A paz perfeita de Cristo. Nós estamos em mais uma sala da Igreja Batista Reformada Vida Abundante. Eu quero convidar você a participar conosco, em nome de Jesus. Nosso tema hoje é a vontade soberana de Deus. Vamos saber qual é essa vontade, né? Nos fazer algumas perguntas. Quantas vezes nós já se fazemos essas perguntas, né? Qual é a vontade de Deus para nós? Vamos entender um pouquinho sobre essa questão, não é? Mas vamos fazer nossa oração introdutória? Nessa oração introdutória, vamos orar pelo irmão Dourado, o Wilson, né? Qual é o nome, irmã? Wilson Dourado de Almeida. Wilson Mas Dourado de Almeida. Isso. O nome de guerra é Dourado mesmo. É o Dourado, o irmão Dourado, que está internado por conta do Covid. E nós já vamos introduzir essa sala de oração, orando pela vida dele e pelas demais pessoas que estão internadas e doentes neste momento. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado e Pai querido, soberano Deus, nós alçamos as nossas vozes, levantamos as nossas vozes, a minha voz para orar, para te pedir misericórdia, Pai. Nós sabemos que tudo está debaixo do controle da tua graça e por isso, Senhor, nós te pedimos misericórdia, se assim o Senhor quiser ter misericórdia. Ó Deus, nós cremos que tu é um Deus misericordioso. Nós necessitamos das suas misericórdias. Ó Deus, irmão Dourado, que está com mais de 50% dos seus pulmões comprometidos. Ó Deus, que as tuas mãos poderosas, Pai, nós carecemos, nós rogamos misericórdia. Oramos também por aqueles que estão internados, que estão doentes, seja por conta da Covid-19, seja qual for a doença física, mental, espiritual. Ó Deus, seja feita a tua vontade, Senhor. Deus, olha para nós com um olhar de misericórdia. Nós necessitamos, Senhor, porque a nossa vida, nós somos totalmente dependentes de Ti. A nossa oração é pedir, Senhor, que Tu possa estender as Suas mãos sobre a vida desses irmãos, dessas irmãs, que necessitam de Ti nesse momento tão difícil, Senhor. Eu uno a minha fé com a fé dos irmãos que estão comigo nessa sala, daqueles que ainda vão entrar, daqueles que vão ouvir essa sala. Nós juntos em oração, clamamos a um Deus que tudo pode, o Senhor dos senhores, os médicos dos médicos. É nisso que cremos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor Amém. possa agir com misericórdia, né, irmã? E que se cumpra a vontade do Senhor na vida do irmão Dourado e de todos os outros, e quantos outros também estão doentes. Não é? São muitos. Que Deus dê paz aí para a senhora, para os seus filhos, toda a família que está aí ansiosa nesse momento tão difícil da saúde do irmão, viu? Vamos continuar orando. Bem, eu quero hoje meditar com vocês, né, num tema muito bacana, que é a vontade soberana de Deus. Né? Eu quero já abrir nossas Bíblias, pedir para vocês abrirem as suas Bíblias, né? Você que vai nos ouvir depois pode acompanhar conosco. Vamos falar hoje sobre a vontade de Deus em nossas vidas, né? Ou seja, a nossa vida, a nossa vida em si, na questão de viver em Cristo, depende da vontade soberana de Deus, né? Ô Menezes, boa noite, meu irmão, tudo bem? Bom demais. Paz, meu irmão. Vamos abrir, então, Efésios, capítulo 1, versículo 9 e 10. Livro de Efésios, Novo Testamento, né? Uhum. Paulo escreve lá em Éfeso, para os irmãos que estão em Efésios, capítulo 1, versículo 9, diz assim: nos revelou o mistério de quê, gente? Da sua vontade. Olha que legal isso, né? De acordo com o seu bom propósito, que ele estabeleceu em Cristo. Versículo 10. Isto é, de fazer convergir em Cristo
todas as coisas, celestiais ou o que, gente? Terrenas. Olha que interessante isso, né? Na dispensação da plenitude dos tempos. Que texto fenomenal, irmãos. Esse texto já inicia nos revelando a boa, perfeita, agradável vontade de Deus. Então, a vontade de Deus está em Cristo Jesus. Está na Trindade de Deus, não é? No Pai, no Filho e no Espírito Santo de Deus. Vamos refletir, irmãos? Eu vou ler um pouquinho com os irmãos, tá bom? Vamos falar hoje, eu achei interessante esse estudo, sobre a vontade de Deus para a sua vida, para as nossas vidas. Vamos lá. Algumas vezes, eu e você nos paramos para perguntar: qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Já fizemos essa pergunta, né? Eu me atrevo até a supor que todos nós já nos perguntamos isto em algum momento. Ou seja, para a maioria das pessoas, só um minutinho, tem alguém entrando. Deixa eu ver se eu consegui. Tem mais alguém entrando aqui, gente. Acho que é a irmã Lourdes. Tá, ela vai entrar e a gente vai continuar, tá bom? Para a gente já antecipando aqui. Para a maioria de nós, a pergunta surge quando enfrentamos uma decisão crítica. Ou seja, escolher, por exemplo, um cônjuge, um marido, né? A gente pergunta: Senhor, qual é a sua vontade, Senhor? Quando a gente vai escolher o marido, por exemplo, não é? Ou quando a gente vai escolher um emprego: Senhor, qual é o emprego, Senhor, que tu quer dar para mim? Qual é a sua vontade? Ou a escola que nosso filho vai estudar, não é? Enfim, são situações que a gente se pergunta em detrimento qual é a vontade do Senhor, não é? Qual é a vontade do Senhor? Então, são perguntas que a gente sempre faz e vamos continuar fazendo, né? Será que esse emprego, Senhor, é da sua vontade, por exemplo? Então, isso talvez é habitual do cristão, né? São nestes momentos que entendemos o chamar de Deus, ou seja, Senhor, mostra-me, Senhor, a sua vontade. Quando buscamos conhecer a vontade de Deus, frequentemente sentimos tensão, né? Ficamos um pouco apreensivos. Em um sincero desejo de agradar a Deus. Às vezes podemos viver com medo de tomar uma decisão equivocada sobre os detalhes das nossas vidas, não é? Giramos em círculo, perguntando a si mesmo: onde Deus quer que nós tomemos café, por exemplo? Quanto quer que gastemos em produtos alimentícios esse mês, por exemplo? Então, a gente se faz algumas perguntas. Será que Deus está nisso, né? Nessa vontade? Né? Ou, deixa eu ver aqui, gente, me perdoe, tem alguém querendo entrar aqui, eu não está conseguindo entrar. Eu acho que é a irmã Lourdes, já autorizei várias vezes, ela não consegue. Né? Enfim, vamos tentando aqui. Não é? Vamos lá, vamos seguir. Ela vai tentando aí. Então, a gente se faz essas perguntas, muitas vezes faz essas perguntas, não é? Senhor, o que vai acontecer com o meu dia, por exemplo? Né? Tudo isso a gente faz essa pergunta. Ou seja, cada escolha se torna uma decisão paralisante. Se não descobrimos o que Deus quer, poderíamos tomar uma decisão que pode arruinar tudo. Alguém já passou por esse sentimento, por esse entendimento, que às vezes você tomou uma decisão que foi errada? Porque às vezes a gente toma a nossa própria decisão e não consultou Deus, ou não deixou Deus dizer a nós qual é a sua vontade, né? A gente tem essa sensação às vezes. Então, saber a vontade de Deus para nossa vida é muito importante, não é? É algo maravilhoso. Para alguns, a obsessão pelos detalhes da vida os leva à tomada de decisões de maneiras claramente contrárias à Bíblia, baseando as suas escolhas em aparentes sinais e coincidências. Ou seja, nós temos que compreender hoje com vocês, eu quero falar com vocês hoje, que a vontade
vontade de Deus, ela é plena, ela é soberana, não é? Então, nós temos que entender que muitas vezes não é só sinais que a gente tem que esperar, ou às vezes a gente tem que achando que a vontade de Deus são coincidências. É muito mais do que isso. Nós precisamos saber e conhecer a vontade do Senhor. Vamos lá. Outros se movem em direção a outro extremo. Enquanto uns né, acreditam que os sinais, né, que tem alguns sinais, as circunstâncias vão dizer a vontade de Deus, o outro extremo é que outras pessoas creem, na verdade, que Deus não se importa realmente com os detalhes de nossas vidas e que não tem nenhuma vontade. Ou seja, tem pessoas que não creem na vontade de Deus, não é? Então tem muita gente, uns creem na vontade de Deus, outros não. Vamos falar dessas dois tipos de pessoas, não é? Essas dois tipos de pessoas. Eu quero dar os bem-vindos para a Rayane. Rayane, seja bem-vinda, minha amiga, viu? Ao nosso sala de oração. Nós estamos estudando agora sobre a soberania de Deus, né? Sobre a vontade soberana de Deus. Tá bom? Vamos lá. Seja bem-vinda, irmã Noúde, também. Vamos entrando aí devagarzinho, tá bom? E a gente vai continuar aqui com o nosso estudo. Vamos que vamos. O nosso tempo hoje está bem curto. A gente tem que iniciar, pelo menos, esse nosso estudo. Então, estamos falando de duas pessoas aqui, ou dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que creem na vontade de Deus, na vontade soberana de Deus, esse é o nosso assunto hoje, e tem aquelas pessoas que acham que Deus nem se preocupa com a gente assim, com a nossa vida assim. Ou seja, Deus não tem vontade em detrimento da nossa vida, né? Ou seja, podemos também presumir que a vontade de Deus se aplica apenas a certos aspectos da vida, né? Com quem devemos nos casar, por exemplo, ou a qual emprego aceitar. Mas, incluindo essas coisas maiores, basicamente, cremos que controlamos os momentos nossos de cada dia. O que eu quero dizer isso com vocês, irmãos? Qual a reflexão hoje? É a gente descobrir qual é a vontade do Senhor. A primeira coisa que nós aprendemos aqui hoje, que Deus sim tem vontade. A vontade soberana de Deus é que prevalece sobre as nossas vidas, independente do que seja. De um grau maior, né, de uma decisão, por exemplo, de você casar com alguém que você ama, não é? Que é uma coisa bem séria, que é para a vida toda. Ou, por exemplo, você ir a uma escola, né? Ou você pedir a Deus e tentar compreender qual é a boa, perfeita, agradável vontade de Deus a nós, em tudo aquilo que nós fazemos, ou pensamos, ou agimos. Então, isso é importante. Olha que legal isso. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 16, ele vai nos dizer de uma atitude que é um pouco arrogante. Vamos ver o que o Tiago está falando para nós sobre essa atitude? Você pode abrir comigo? Tiago, capítulo 4, versículo 16. Vamos abrir? Deixa eu abrir aqui o meu. Deixa eu ver se está fácil aqui. Tiago, achei. Capítulo 4, versículo 16. Vai falar um pouquinho sobre a nossa atitude, que às vezes nós temos essa atitude. Quantas pessoas têm essa atitude? São atitudes arrogantes, né? 4,16, diz assim. Vamos que vamos lá. 16. Agora, porém, vocês vangloriam das suas pretensões. Vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como é maligna. Ou seja, o que o apóstolo Tiago está dizendo aqui, que muitas vezes nós queremos nos vangloriar das nossas próprias decisões. Quanta pretensão nós temos, né, irmão? Agora pense comigo, quantas decisões, quantas vontades próprias que nós tomamos e nos arrependemos ao longo da vida, não é? Às vezes a gente direcionar uma palavra para uma pessoa que talvez não era o momento, né? Machucou alguém. Quantas coisas, quantas decisões, quantas vontades nós tivemos que não era a vontade de Deus. Nós sabemos isso hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus nos instrui sobre isso, nos ensina sobre isso.
Vou falar daqui a pouco sobre essa questão. Então, existe sim arrogância no nosso coração de achar que a vontade é nossa, não é? Que a vontade é minha exclusiva. Ah, eu pago minhas contas, eu sou dono do meu nariz. Espera aí. Se nós cremos em um Deus que vive e reina, nós cremos também em uma vontade soberana de quem, gente? De Deus. Não é, irmãos? Ok? Então, é nisso que nós cremos. Então, em todas as coisas, devemos reconhecer nossa tal dependência do plano soberano de Deus e até dizendo assim, ó, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Está lá no versículo 15 do mesmo Tiago. Vamos ver o que está falando aqui no versículo 15. 4:15 do versículo 15. Está falando assim, ó. Ao invés disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Olha que legal isso, gente. Então, o versículo 15, que antecede o 16, está nos ensinando a seguinte forma, que a gente tem que esperar e decidir qual é a boa, perfeita vontade de Deus em nós. Não a nossa prepotência de tomar as nossas decisões ou a nossa própria vontade. Está entendido isso, irmãos? Está claro para os irmãos? Amém? Dá um sinalzinho aí para nós. Maravilha! O nosso tema hoje é a vontade soberana de Deus. Hoje é sobre isso nosso estudo. Mas eu quero fazer uma pergunta a vocês. Mas como podemos saber, pastor Oséias, então, qual é a vontade que o Senhor tem para nós? Né? E como saber, mas como podemos saber se o Senhor deseja algo ou não de nós? Então vamos falar o seguinte, uma vontade que é de Deus em dois aspectos diferentes, ou em dois ângulos. E aí eu quero dizer o seguinte para vocês. Os teólogos, ou os estudiosos, discorrem sobre a vontade de Deus sobre duas vertentes. Se vocês quiserem anotar isso aí, isso aqui é lindo, gente. Então, duas vontades de Deus, que é a vontade secreta e a sua vontade revelada. Vamos falar sobre isso? A vontade de Deus, que é secreta, essa vontade ele não nos revela, nós não conhecemos essa vontade, e a vontade revelada, essa sim, ele nos apresenta através da palavra de Deus, que é a revelada para nós. Sua vontade secreta, às vezes chamada de vontade oculta, né, decretiva, ou seja, se refere ao fato de que Deus é soberano e governa meticulosamente sobre tudo e todas as coisas. Nada ocorre fora da sua vontade perfeita. É chamada de oculta ou secreta porque não conhecemos a vontade até que se cumpra, não é? Então a gente não conhece a vontade. A vontade secreta ou a vontade oculta de Deus em nossas vidas é que a gente não conhece até que ela seja revelada. Aí eu quero citar um texto para vocês como exemplo. Está lá em Isaías 46, do 9 e 10. Tá? A parte B do versículo diz assim, eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer. Olha que lindo isso, gente. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não como é que é aqui, gente? Para me perder aqui. E as coisas que ainda não sucederam, né? Aconteceu. Que digo, o meu conselho, olha que lindo isso, permanecerá de quê, gente? De pé. Farei toda o quê, gente? A vontade humana ou é Deus falando aqui? A minha vontade, ou seja, a vontade de Deus. Assim diz Deus, assim diz o Senhor. Né? Então, assim, o que esse texto quer nos ensinar? Que existe a vontade secreta de Deus. Então, tem coisas que eu não sei qual é a vontade de Deus ainda, até que Ele mesmo revele a nós. Amém, queridos? Ficou claro? Então, os irmãos hoje estão aprendendo comigo a vontade soberana de Deus. Primeiro, a vontade secreta de Deus. Nós não sabemos muitas vezes, até que Ele se revele a nós. Não é? Vamos falar agora sobre, deixa eu ver, a vontade
revelada de Deus. Esta é a vontade de Deus soberana, mas oculta. Ela nada e em nada nos frustrará. O que eu quero dizer com isso? Que independente que ela seja secreta ou revelada, nenhuma vontade de Deus vai nos frustrar. É Deus, é a vontade de Deus, né? E nós cremos que Ele está acima de todas as coisas. Amém, queridos? Vamos lá. Por outro lado, a vontade revelada de Deus é aquilo que Ele nos deu a conhecer pelas Escrituras, a Bíblia. Amém, gente? Então, a Bíblia vai nos revelar a vontade revelada de Deus. Por exemplo, sabemos que a vontade de Deus é que nós amemos o nosso próximo, não é assim que Deus fala lá? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como assim? Essa é a vontade de Deus, é revelada. Uma outra vontade é que ponhamos um freio em nossas línguas. Lá, Tiago fala sobre isso, né? Que a nossa língua é ferina. Nós temos que saber falar no momento certo, na hora certa, né? Paulo fala, Paulo não, Tiago fala da nossa língua. É sério isso. E Tiago fala sobre isso lá, né? Que achamos com justiça. Lá nos ensina a sua vontade revelada, a Bíblia nos ensina sobre a sua vontade revelada, que amemos a misericórdia e que caminhemos humildemente em Cristo. Sabemos que é a vontade de Deus e que não matemos, que não roubemos, por exemplo, que não enganemos as pessoas, que não mintamos, que não possamos caluniar as pessoas, né? Nós sabemos que é a vontade de Deus que nós não fofoquemos, né? E quantas outras vontades que nós sabemos que está lá na Bíblia, né? Aí você pergunta, pastor, como podemos saber isso? Porque ele nos revelou em sua palavra. A Bíblia, a vontade de Deus revelada é a palavra de Deus. Amém? Estão entendendo? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Então tá bom. Ótimo, ótimo, ótimo. Vamos continuar, então. Vamos continuar. Deixa eu ver se eu acho aqui. Falamos sobre a vontade secreta de Deus e a vontade revelada de Deus. Agora, eu quero entrar aqui no enfoque na vontade revelada de Deus. Ironicamente, somos propensos a negligenciar a vontade revelada, a que está na Bíblia, de Deus, e nos concentrar demasiadamente em sua vontade secreta. Ou seja, frequentemente, queremos conhecer a vontade secreta de Deus para um futuro e, ao mesmo tempo que caminhamos, ao contrário da sua vontade revelada no presente. O que eu quero dizer com isso? Ou melhor, o que a autora do texto está querendo dizer com isso? Eu quero dizer a vocês hoje é o seguinte: nós temos que saber qual é a vontade de Deus revelada, que está na palavra de Deus, e a secreta. Mas a secreta ainda é futura. Lembra que a vontade secreta de Deus ela vai ser revelada quando Deus quiser. Amém? Amém. Agora, nós temos que se ater no presente, que é a vontade revelada, que é a palavra de Deus. Então, o que a Bíblia diz é o que nós temos que ser. O que a Bíblia diz sobre a vontade de Deus a nós é o que nós temos que levar para a vida. É o que nós temos que obedecer. É o que nós temos que entender. Né? Então, veja, em vez disso, necessitamos estudar diligentemente e buscar entender a vontade revelada de Deus, conforme descrito nas Escrituras. Ao nos colocarmos numa situação de receber boa pregação e ensino, e ler, estudar, memorizar e compreender a Bíblia dentro de uma comunidade de aliança. O que é isso? Está falando dos estudos bíblicos, está falando do aprendizado, está falando de vocês participarem da sala de oração, para a gente conhecer mais a vontade de Deus, na EBD, né? No culto dominical, no projeto Comunhão, seja onde for, de qual for o momento, mas são momentos de aprendizado.
É momento de a gente compreender a vontade revelada de Deus a nós, através dos ensinos que a Bíblia tem para nós. Uma vez que nós vamos nos interessar em aprender a palavra de Deus, irmãos, e à medida que renovamos nossas mentes, conforme está escrito lá em Romanos 12, 2, né? O Espírito de Deus nos ajudará não apenas discernir a vontade de Deus, mas também aplicá-las às nossas circunstâncias em todos os momentos das nossas vidas. Vocês entendem isso, irmãos? Então, por isso, eu participei agora, nós abrimos uma turma de um curso teológico do Instituto AGL, agora, semana passada, no sábado e na segunda, passada, essa segunda-feira passada, e lá nós falamos que o nosso culto, Romanos nos ensina que tem que ser racional. O louvor tem que ser racional, a palavra tem que ser racional, as pessoas que estão lá têm que ser racional, a oferta que é ministrada e colhida tem que ser racional. Em que ponto de vista? Nós temos que compreender na liturgia do culto a racionalidade da vontade de Deus em nós. Então, se nós não formos racionais do ponto de vista de compreensão, de entendimento, nós não saberemos a vontade soberana de Deus. Com isso, eu não quero anular a espiritualidade com que nós estamos inseridos, não é? A nossa oração, o nosso coração contrito, o choro no momento da oração, os nossos louvores vibrantes, cristocêntricos, não é? Mas tudo isso tem que estar em um contexto. Romanos capítulo 12, versículo 2. O culto tem que ser racional, não é? Para que possamos apresentar a Deus o quê, gente? Um culto como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, a vontade revelada de Deus, através da palavra, nos ensina como viver. Então, para a gente terminar essa primeira parte do estudo hoje, a gente prosseguir na próxima quarta-feira, para a gente finalizar agora essa primeira parte, o que eu quero dizer hoje para os irmãos é que quantas pessoas estão tomando decisões conforme a sua vontade e estão morrendo fisicamente, espiritualmente, financeiramente, psicologicamente. Então, portanto, eu quero chamar a tua atenção, não é? Vocês estão vendo essa imagem atrás de mim? Quem está podendo ver essa imagem atrás de mim? Uma mão segurando o globo terrestre. Vou até pegar aqui para vocês aqui, ó. Eu peguei agora ela aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aí, ó. Aí, ó. Peguei ela aí, ó. Tá vendo? Estão vendo aí que eu peguei? Pois é. Sabe o que significa essa imagem? E foi até proposital. Significa que todo o globo terrestre, todos os seres vivos que vivem nos planetas, no mundo, está na total dependência de Deus. Lindo isso, né, irmãos? Essa é a nossa real compreensão da vontade soberana de Deus em detrimento da nossa vida. Fica alguns questionamentos e algumas perguntas para os irmãos. Será que as suas escolhas, será que os seus desafios, será que a sua vida, será que aquilo que eu e você, você que vai me ouvir logo em seguida dessa gravação, tudo que nós estamos fazendo é a vontade soberana de Deus? Será que as escolhas ou as vontades que eu tenho feito, não que eu sou proibido de ter vontade, irmão, não é isso. Eu estou dizendo que existe uma vontade maior do que a minha. A minha vontade, uma vez que eu sou falho, sou pecador, sou injusto, sou pequeno, é falha, não é? E eu estou acrescentando, dizendo que a vontade perfeita só de Deus, só a soberana. Então, hoje, a reflexão de hoje é para que você saia dessa sala de oração compreendendo qual é a boa, perfeita vontade de Deus na sua vida. Poxa, pastor, mas eu tô com um monte de gente morrendo ao meu lado. 2020 foi o pior ano da minha vida. Calma lá. Você está vivo?
Você está respirando, não é? É a vontade do Senhor. Quer ficamos tristes, quer ficamos contentes, quer com dinheiro, quer sem dinheiro, quer momentos difíceis, quer momentos bons. Tudo isso está no controle da vontade de Deus. Entende, irmãos? Qual é a essência disso? Então, nesta noite, eu quero finalizar a minha exposição e a minha reflexão. Que nós, os cristãos, os servos e as servas, os irmãos, as irmãs, as pessoas que vão assistir essa sala, se sintam no dever de cumprir, de exercer, não a vontade do pastor Oséias, não a vontade de igreja A, de igreja B, não a vontade de um líder religioso, mas a vontade soberana de Cristo em nós. Claro, não se iludam. A vontade soberana de Cristo revelada, ela está aqui, ó, nas Escrituras. E a vontade secreta de Deus ainda há de ser revelada a nós conforme o próprio Deus há de revelar. Certo é que na amplitude do conhecimento, do entendimento, a nossa vida depende e está, eu querendo ou não, nas mãos de um Deus que está no controle de todas as coisas. No controle do governo público, no governo espiritual, no controle da nossa saúde, no controle dos nossos sentimentos, no controle dos nossos filhos, da nossa família, do nosso pastor, da nossa igreja, dos nossos vizinhos, do nosso dinheiro, né? Então, irmãos, fique com esta palavra, que nós possamos compreender cada vez mais quem é Deus e as suas vontades e a sua vontade. Que a doce palavra, que as Escrituras sejam o nosso norte para todas as coisas. Alguém me perguntou essa semana, pastor Oséias, a Bíblia tem resposta para todas as coisas infinitamente? Eu respondi sim, sem dúvida. Porque quando eu falo da Bíblia, eu falo de Deus. Deus que revelou a sua palavra para mais de seus 40 autores que escreveram, inspirados por ele, por Deus, para nos trazer o código da vida, né? ou o estatuto da vida, ou as leis da vida, né? Então, todas as respostas e as soluções estão em Deus, logo na sua palavra, no seu evangelho, seja no Antigo, seja no Novo Testamento. Tá bom, queridos? Fique com esta palavra em nome de Jesus. Nós vamos voltar a falar sobre esse assunto semana que vem. Eu sei que é um assunto um pouco maçante, mas é importante a gente falar sobre isso. Porque a gente está muito assim... nós temos que compreender que as pessoas estão muito soltas. As pessoas estão cheias de si mesmas. Não é? Tô falando de mim mesmo. Tô falando das pessoas com qual a gente conversa, a gente se relaciona. Não é? E as pessoas, às vezes, se deixam levar por aquilo que tem, pelo carro novo, pelo dinheiro que tem, ou pelo que é, pela função, pelo cargo, pelo status que tem, sabe? E acha que está no controle, quando, na verdade, não está no controle. Ninguém está, a não ser Deus, que está no controle de todas as coisas, porque Ele é soberano. É nisso que cremos, e cremos para a glória de Deus. Que Deus é soberano, vive e reina, para reinar em nós, sobre nós, e nós temos que servi-lo com grande amor. Amém, queridos? Amém. Vamos fazer uma oração, então, para agradecer essa exposição, e já vamos fazer uma oração coletiva, né? Em agradecimento a Deus mesmo por todas as coisas, né? Nós já oramos no início da sala pelo o irmão Dourado, que está internado, né? O parente da irmã Fátima, não é? Que está internado lá no hospital com mais de 50% dos seus pulmões comprometidos. Nós já oramos também para outras pessoas que estão internadas. Vamos orar, continuar orando para que Deus exerça a sua soberania, né?
sobre essas pessoas e tenha misericórdia. Se essas pessoas sobreviverem, foi a vontade soberana de Deus. Se essas pessoas vierem a falecer, também se cumpriu a vontade soberana de Deus. Que tudo que aconteça seja para a glória de Deus. Que Deus prepare os nossos corações, dos familiares, seja para a morte, seja para a cura, não é? Para a gente ficar confiantes em Deus. Porque exatamente Ele tem o melhor para nós. Amém? Amém. Vamos orar, meus irmãos, em nome de Jesus? Pai eterno e Pai querido, Deus, em nome de soberano Jesus, meu Deus, Deus, obrigado, que a tua Jesus, vontade reine, que a por tua ter vontade nos santa, dado perfeita, capacidade de agradável, compreender quem que as Tu tuas és. mãos poderosas Tu possam é um abrir nosso Deus entendimento para vivo poder que entender, reina sobre compreender, todas as ver coisas. o que o Senhor quer Deus, para nós, obrigado, que nós Senhor. estamos Eu quero firmes, reafirmar a nossa preparados para aquele crença, grande dia, meu a Pai, nossa que ainda certeza virá, que Tu és aquele soberano sobre a grande dia nossa vida. terrível que ainda está Pai, sendo independente preparado. do que Que o Senhor nos fazemos, dá força, seja que o Senhor bloqueia a primariamente, nossa mente, secundariamente, que a em palavra todos os enraize dentro do níveis, nosso Tu estás coração, no meu Pai. controle da nossa Em vida, da nome do nossa Senhor Jesus, meu existência. Deus, eu coloco Senhor, diante do Tu Senhor, és um minha Deus parte das vidas, soberano, minha Senhor, vida, meu que se coração. revela a nós Obrigado, meu através das Deus, Suas por ter Escrituras, cuidado de poder a estar Tua aqui, meu Pai, nessa vontade Sagrada Cena, revelada. de poder estar Queremos aqui, meu estar Pai, nela, Senhor. aprender, Queremos aprender cada dia fortalecer, mais. Nos que no guia, Espírito nos é verdade, orienta meu qual é a Pai. boa, Obrigado, perfeita vontade Senhor. sua Me a nós, ensina, me através do ajuda, me Evangelho, fortalece, meu Pai, no através meu dos dia a estudos da dia. palavra, Em nome de através da Jesus, meu Deus. devoção, através da Pai, nossa espiritualidade diante do Senhor. Mas também, Senhor, se assim for da tua vontade, queremos compreender também a sua soberania secreta. Oh, Deus, nós somos meros mortais, meros humanos, mas queremos perceber Deus na amplitude, na plenitude, Senhor. Queremos te ouvir, queremos te ver. Oh, Deus, nos dá a oportunidade, Senhor. Talvez seja pretensão minha falar isso aqui, assim como tu falou com o apóstolo Paulo, fala conosco, Senhor. Assim como tu se mostrou a Moisés, Senhor, na sarça ardente, Senhor, revela-se a nós, conforme a tua vontade. Guia-nos, Senhor. Abençoa aqueles que estão fracos, aqueles que estão doentes fisicamente, espiritualmente, psicologicamente. Oh, Deus, que a tua vontade se cumpra. Nós queremos orar, mas não uma oração simplória, uma oração arrogante. Nós não temos pretensão de saber ou de querer que aconteça do nosso jeito, mas a tua vontade é soberana e é linda. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou.